Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o quarto ano do Colégio Emaús. Turma, nesta aula eu vou fazer a correção das atividades que eu deixei na aula anterior, tá bem? Foram as páginas 192 à página 198. Página 192. Número 1. Qual era o grupo com a maior população durante o século XVI? Qual era o número aproximado de indígenas? Onde viviam? Gente, essa página 192, ela é em relação àquela tabela que nós vimos na aula anterior, né? Sobre todos os povos indígenas que foram extintos com a chegada dos portugueses aqui no território brasileiro. Potiguar era o grupo com a maior população. Possuíam aproximadamente 90 mil índios e viviam no litoral do Nordeste. Quantos eram o Caeté no século XVI? Onde viviam? Em torno de 30 mil índios. Viviam em Minas Gerais. Existe um grupo indígena sobre o qual se sabe que foi extinto, mas cuja população no século XVI é desconhecida. Que grupo é esse? Onde vivia? Tucuju vivia na região do atual estado do Amapá, na região norte do Brasil. De acordo com a tabela que você consultou, qual foi o número total da população de povos indígenas extintos no século XVI? Era um total de 641 mil indígenas que foram extintos após a chegada dos portugueses. Nessa atividade, gente, está pedindo para completar o texto com as palavras que são as causas da extinção dos indígenas. Vamos tentar completar fazendo a leitura. As doenças trazidas pelos europeus atingiram milhares de índios. Enfermidades como gripe, sarampo, coqueluche, tuberculose, varíola, entre outras, foram contraídas pelos nativos no contato direto ou indireto com os colonizadores. Para essas doenças, até então inexistentes nas terras do atual Brasil, os corpos dos indígenas ainda não tinham imunidade. Desse modo, as epidemias que atingiram diversas comunidades foram responsáveis pela morte de milhões de índios. A segunda causa. Então, nós vamos usar as palavras para completar o texto com as palavras conquistando, invasão, indígenas e resistência. Uma segunda razão está ligada às lutas de resistência dos nativos à invasão e ao domínio português. Na maioria das vezes, os índios foram derrotados por conta da inferioridade tecnológica de seu armamento em relação às armas de fogo dos invasores. As lanças e flechas de que dispunham eram bastante eficientes para suprir suas necessidades iniciais: caça, pesca e luta com outros povos indígenas, mas não para impor resistência aos europeus. O que quer dizer isso, gente? Mas não para impor resistência. O armamento deles era fraco, né, se comparado ao armamento que os europeus possuíam. Inicialmente, os portugueses se instalaram no litoral e aos poucos foram conquistando o interior do território. À medida que avançavam, provocavam a fuga dos indígenas para outras áreas do interior do país e da floresta amazônica, onde se sentissem mais seguros. Muitos indígenas também morreram resistindo à escravidão. Se os negros foram as maiores vítimas dessa prática, por tantos anos aceita no Brasil, o número de índios escravizados também não foi pequeno. Expedições armadas chamadas bandeiras, por exemplo, saíam da região do atual estado de São Paulo pelo interior à procura de ouro e pedras preciosas,
Não encontrando o que de início buscavam, os bandeirantes, como eram chamados os que participavam das bandeiras, aproveitavam para capturar de forma violenta índios, os quais escravizavam ou vendiam como escravos. Por outro lado, não se pode atribuir apenas aos invasores a morte de índios. Grande parte morreu nas batalhas contra outros nativos, embora, na visão de muitos estudiosos, essas lutas tenham sido incentivadas pelos próprios portugueses, interessados em enfraquecer os indígenas para em seguida os dominar. Terceira causa: aldeamento, educação, europeus e divergência. Nós vamos completar o texto com essas 4 palavras. Por fim, a terceira e última grande causa foi a política de educação indígena nos padrões europeus de comportamento e civilidade. Como os hábitos, costumes e religiosidade indígenas eram tidos como inferiores e atrasados pelos colonizadores, passou-se a ensinar o padrão europeu aos nativos. Em um primeiro momento, essa educação ficou a cargo dos padres católicos, os jesuítas, em aldeamentos chamados missões ou reduções. Aconteceram vários conflitos entre os defensores dos aldeamento e aqueles que defendiam a escravização dos indígenas. Alguns aldeamentos chegaram a ser invadidos por indivíduos interessados em aprisionar e escravizar ou vender como escravos os índios. Apesar disso, as missões sobreviveram por aproximadamente 2 séculos. Desse modo, indígenas que adotaram os padrões europeus de comportamento perderam seus vínculos com a cultura nativa e, em alguns casos, chegaram a rejeitá-la. Eles perderam a sua identidade cultural, né? Eles assimilaram a identidade cultural europeia, assimilaram a cultura dos europeus e perderam a sua identidade cultural. Já no século XVIII, a divergência entre o governo português e os jesuítas levaram à expulsão dos religiosos da colônia. A partir daí, o próprio governo assumiu uma política mais forte de civilização dos índios. O preconceito contra a cultura dos nativos continuava intenso. Militares se tornaram responsáveis pela criação e administração de vilas que deveriam contar com um mínimo de 150 índios. E até hoje, né, gente, como nós vimos na aula anterior, os indígenas eles vêm sofrendo com a invasão das suas terras, com o desrespeito à sua tradição. Eles não têm suas terras demarcadas como é de seu direito, eles têm que lutar com fazendeiros, com garimpeiros, entre outros que querem explorar suas terras. Número 1. Segundo o texto, quais foram as 3 grandes causas do extermínio de milhões de índios após a chegada dos portugueses em 1500? Doenças trazidas pelos europeus, lutas de resistência contra o domínio português e a política de educação a partir dos valores culturais europeus. Nós acabamos de ver nos textos anteriores. Doenças trazidas porque os indígenas eles não tinham imunidade, eles não tinham anticorpos para resistir a essas doenças. Lutas de resistência contra o domínio português, luta de resistência contra a escravização, né? E a política de educação fazendo com que os indígenas assimilassem a cultura europeia e perdessem a sua identidade cultural. Foi a famosa catequização indígena pelos padres jesuítas. No seu estado, algum grupo indígena foi extinto no século XVI? Qual? Sim, o grupo dos Caeté. O grupo dos Caetés era do estado, pertenciam ao estado de Minas Gerais, né? E eles foram extintos. Durante o período colonial brasileiro, os indígenas não foram vítimas da escravidão. O trabalho pesado, gratuito e forçado foi reservado aos negros. A afirmativa acima está correta?
justifique com informações retiradas do texto. Não, né, gente? Como nós vimos, os indígenas, eles também foram escravizados e resistiram e perderam as suas vidas resistindo a essa escravização. Não, muitos indígenas também morreram resistindo à escravidão. Se os negros foram as maiores vítimas da escravidão no Brasil, o número de índios escravizados também não foi pequeno. No seu número 4, no seu município, existe alguma rua, praça ou espaço público que tenha nome indígena? Qual? Pesquisa o significado do nome e alguma curiosidade a respeito desse povo e escreva no caderno. Em Belo Horizonte, algumas ruas, gente, possuem nomes indígenas. Vamos ver algumas delas. Rua Tupinambá é um termo tupi e provavelmente significa o mais antigo. Os tupinambás, eles vivem na região de Mata Atlântica, no sul da Bahia. A rua dos tupinambás é lá na região central de Belo Horizonte. Rua dos Guajajaras. Os Guajajaras são um dos povos indígenas mais numerosos do Brasil. Suas terras estão localizadas no estado do Maranhão. O Maranhão é um estado do Brasil que está localizado na região norte. A Rua dos Timbiras, na região central também. Timbira é o nome que designa um conjunto de povos. Alguns destes povos, apesar de distintos, de diferentes, né, são conhecidos pelas mesmas denominações. A 3 deles é aplicado o termo canela. Rua dos Guaranis. Este povo indígena vive em um território que compreende regiões no Brasil, Bolívia, Paraguai e Argentina. Se diferenciam internamente em diversos grupos muito semelhantes entre si, nos aspectos fundamentais de sua cultura e organizações sociopolíticas. Porém, são diferentes no modo de falar a língua guarani e de praticar a sua religião. Então, esses povos, né, apesar de eles serem semelhantes, os guaranis, eles possuem algumas diferenças, né, como nós vimos aí. Número 5. Escrever uma frase historicamente correta para cada palavra. Lá no início, né, gente, tem uma cruzadinha lá no livro de vocês, e essa cruzadinha ela já está preenchida, e está pedindo para vocês fazerem o inverso. Ao invés de ler as perguntas e saber qual que é a palavra para preencher a cruzadinha, vocês vão descobrir uma frase historicamente correta para cada palavra da cruzadinha. Eurocentrismo, o livro já trouxe, né, para vocês. Eurocentrismo é aquela visão que os europeus tinham, gente, de acreditar que eles eram superiores, né? Acreditar de forma preconceituosa que a cultura europeia é superior à cultura de outros povos. Botocudo. Botocudo é um grupo de indígenas, também conhecido como Aimoré, extinto no século XVI, após o contato com os portugueses. Reduções. Aldeamentos controlados pelos padres católicos, onde se ensinava aos índios os padrões europeus de cultura e civilidade. Era neste local que catequizava os indígenas, né, que convertia os indígenas ao cristianismo. Jesuítas. Membros da ordem religiosa católica responsável pela maior parte das reduções. Os jesuítas eram os padres católicos, né, gente? Que eram responsáveis por ensinar aos índios os padrões europeus de cultura e civilidade. Bandeiras. Expedições armadas que, no período colonial, adentravam o interior do atual território brasileiro, à procura de metais preciosos e que também aprisionavam índios. Então, essas bandeiras eram expedições, e essas expedições, gente, elas eram organizadas por particulares, tá? Por fazendeiros, por comerciantes, que estavam à procura de riquezas. E, no meio desse trajeto, eles acabavam capturando alguns indígenas e escravizando eles. Número 6. Tendo por base o que você estudou até aqui, explique a última frase do texto.
O texto é um texto bem pequenininho que está falando sobre a chegada dos portugueses aqui no território brasileiro. Era mais fácil tratar todos os nativos como iguais, já que o objetivo era um só: o domínio político, econômico e religioso de todos eles. A visão eurocêntrica dos conquistadores os fazia acreditar que todas as demais culturas eram inferiores, por isso não se preocuparam em conhecê-las. Além disso, o grande objetivo era educar e civilizar os nativos nos padrões europeus para dominá-los e explorar as riquezas da terra. Então, a ideia dos europeus, quando chegaram aqui, era dominar os territórios e dominar aqueles que estavam nesse território também. Vamos finalizar aqui, né, gente, a nossa correção. Acabamos, né, a correção. Na próxima aula, nós vamos estudar alguns povos indígenas. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula.